Bem, pessoal, a gente está gravando a nossa primeira aula oficial no retorno às atividades de forma totalmente remota, e a nossa primeira aula é sobre derivação numérica. Então, se você se lembra do, das aulas de derivada no curso de cálculo, você deve estar familiarizado com essa definição de derivada, certo? Até porque a gente revisou uma parte da disciplina de cálculo durante o período em que as atividades oficiais ficaram suspensas. Então, por essa definição de derivada, você deve ter uma noção bastante intuitiva de como você poderia aproximar uma derivada no computador. Bem, o que dificulta a gente para utilizar essa definição direto é que a gente não consegue fazer isso aqui no computador. A gente não consegue representar no computador o h tendendo a zero. A gente não consegue representar uma grandeza infinitesimal no computador. Então, se a gente não consegue representar uma grandeza infinitesimal, a gente partiria para implementar essa fórmula tomando um valor de h bem pequeno. Um valor de h pequeno como um milésimo ou um décimo de milésimo ou algo assim, certo? A questão toda é que se você partir para essa abordagem de tomar essa fórmula e substituir h por um valor muito pequeno, você começa a incorrer em distorções provocadas por uma divisão por um h pequeno demais, certo? Então, se você aproxima a derivada utilizando essa fórmula, para aproximar você vai tomar um valor de h pequeno o suficiente, mas não pequeno demais para provocar um erro numérico, né? Uma distorção provocada pela divisão, tá bom? Ah, certo. E a gente pode observar também que não dá para saber exatamente quanto erro essa aproximação de derivada, né? Se a gente tomasse uma aproximação de derivada baseado nessa fórmula aqui, a gente não saberia quanto erro ela comete ao aproximar a derivada. Pois bem, é para isso que serve a expansão de Taylor. A gente vai utilizar nesse contexto a expansão de Taylor justamente para mensurar o erro que a nossa derivada comete, beleza? Então a gente vai pegar a expansão de Taylor que a gente viu lá no comecinho da disciplina, né? A gente viu o polinômio de Taylor e a expansão de Taylor lá no começo da disciplina, naquela parte de polinômios de interpolações, e a gente viu a expansão na parte de zeros de funções, certo? E aí a gente vai ver o seguinte, olha, para você aproximar a função f no entorno do ponto A, e se você está no entorno do ponto A, h é pequeno o bastante, né, para você estar numa vizinhança de A, você pode aproximar isso considerando o valor de f no ponto A e considerando, dado que f é infinitamente diferenciável, considerando todas as derivadas de f, né, no ponto A, multiplicadas por 1 sobre a ordem da derivada fatorial e também multiplicado por h elevado à ordem da derivada, certo? Então, para a derivada primeira, você teria 1 sobre 1, a derivada de f no ponto A multiplicado por h. Para a derivada segunda, você teria 1 sobre 2 multiplicado pela derivada segunda de f no ponto A multiplicado por h ao quadrado. Então como é que isso ajuda a gente a perceber a, o erro que aquela abordagem de aproximar a derivada comete? Isso ajuda a gente a perceber o erro da seguinte forma. A gente vai pegar esse somatório, né? E nota que isso é bastante importante nesse contexto de derivação numérica. Esse somatório, ele contém todas as derivadas de f, certo? Então, se a gente está interessado na derivada primeira, a gente vai tirar a derivada primeira desse somatório. Tá. Então aqui a gente está com a primeira parcela do somatório. E aqui estão as parcelas restantes do somatório, né? Nota que só houve essa mudança aqui, ó. I igual a 1 está representado bem aqui.
e o restante do somatório ficou representado com i igual a 2. Beleza? Ou seja, a gente tem agora da segunda parcela em diante do somatório original. Agora que a gente tem esse cara, se a gente quer calcular essa derivada bem aqui, o que a gente pode fazer é isolar esse termo da derivada, né? Para isolar esse termo da derivada, esse f de a vai passar para a esquerda. Esse somatório todinho aqui, ele também vai passar para a esquerda. E logo em seguida a gente vai passar dividindo por h. Beleza? Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Aqui a gente já passou todos os termos, né, para a esquerda. Ó. O f de a ele já veio para a esquerda subtraindo. E o somatório, esse somatório grande aqui, ele já veio para a esquerda também subtraindo. Né? Então, para a gente isolar a derivada, falta a gente dividir por h. Então, a gente vai dividir por h. Quando a gente pega fa mais h menos fa e divide por h, a gente obtém exatamente aquela fórmula que aparece dentro do limite, na definição mais simples de derivada, né? E a gente faz uma modificação no nosso somatório. Lembra que o nosso somatório tem esse termo h elevado a i. Se a gente passa dividindo por h, a gente vai ter aqui h elevado a i menos 1, né? Que é como se fosse h elevado a i sobre h. Aí, pelas propriedades de potência, você vai ter i menos 1. Vem aqui. Tá. Então, agora a gente tem uma fórmula. A gente tem uma fórmula que envolve duas coisas. A derivada e um termo que é bastante interessante. A primeira parcela desse lado direito é justamente a fórmula que aparece dentro do limite na definição de derivada, mas sem o limite. E do lado dele, uma coisa enorme para representar o erro, né? Ou seja, quando você vai calcular a derivada de f no ponto A e você escolhe um certo valor para h, em vez de tomar h infinitesimal, que seria o caso do limite, quando você escolhe um certo valor pequeno para h, você calcula essa fórmula, certo? E acaba desconsiderando isso aqui. Como você acaba desconsiderando isso quando você considera apenas essa fórmula, esse daqui é o seu erro ao aproximar a derivada com essa fórmula, certo? Veja que essa parte aqui do somatório, isso aqui é uma constante, certo? Isso aqui é uma constante. A gente está querendo calcular o erro em termos do h, né, do valor de h que a gente toma, e a gente pode considerar o h no intervalo de menos 1 a 1, porque o h é pequenininho. O h é uma coisa muito pequena, tipo 1/10 de milésimo, 1 milésimo, uma coisa pequenininha. Então, a gente vai ter a seguinte propriedade. O h ele vai ser maior ou igual que o h ao quadrado, que vai ser maior. Na verdade, o h vai ser maior que o h ao quadrado, que vai ser maior que h ao cubo, que vai ser maior que h ao quarto. Então, você nota que nas parcelas desse somatório, a primeira parcela ela é muito mais significativa que a segunda parcela. E a segunda parcela é muito mais significativa que a terceira parcela, e assim por diante. Beleza? Porque a gente vai ter constantes, só que multiplicadas por potências de h, né? E como esse h é pequenininho, essas potências de h vão se tornando valores cada vez menores. Beleza? Pois bem, então já que nesse somatório, aparentemente, esse valor aqui ele é dominado pela primeira parcela, a gente pode abusar um pouco de notação assintótica e a gente pode colocar esse somatório em termos de notação assintótica da primeira parcela. E a primeira parcela seria, com i igual a 2, a gente teria h elevado a 2 menos 1, né? A gente teria h elevado a 1 bem aqui. A gente teria que a primeira parcela desse somatório é O de h, certo?
a primeira parcela desse somatório aqui é O de H, a segunda parcela é O de H ao quadrado, e como quando você eleva o H você obtém uma coisa ainda menor, então o H domina o H ao quadrado, que domina o H ao cubo e assim por diante. Então, o erro que está sendo representado por esse somatório também pode ser representado por O de H, baseado na primeira parcela, né? Então aqui a gente percebe o seguinte: quando você aproxima a derivada utilizando a fórmula que você encontra dentro do limite, o erro que você comete é linear em relação ao H, tá bom? Pois bem, então quando você utiliza aquela fórmula da definição do limite para aproximar a derivada, você comete um erro proporcional a H. Se você utilizar H igual a 1 milésimo, você pode esperar um erro da ordem de 1 milésimo no resultado da sua derivada. E assim por diante. O que a gente pode fazer para amenizar isso? Bem, você pode tentar ser um pouco mais esperto na hora de utilizar a expansão de Taylor, certo? Aqui a gente vai estar considerando a expansão de Taylor em 2 pontos no entorno de A. A gente vai estar considerando a expansão de Taylor em A mais H barra e a expansão de Taylor em A menos H barra. Ou seja, a gente está pegando um certo valor para H, que eu estou chamando de H barra, e a gente está criando a expansão de Taylor para 2 pontos no entorno de A, equidistantes a A, né? Nessa distância H barra. Então aqui a gente tem a nossa primeira expansão de Taylor, mas nota que agora, apesar de eu estar interessado na derivada primeira, eu também estou retirando do somatório a parcela correspondente à derivada segunda, certo? Como aqui eu só estou trocando H por H barra, nessa parte da equação a gente não tem muita novidade, né? A gente só tem o H barra aparecendo no lugar do H. Bem aqui, na verdade, a gente está trocando o H por menos H barra. Então, alguns sinais vão mudar. Por exemplo, quando a gente eleva o H barra a 1, a gente vai ter esse sinal de menos. Quando a gente eleva o nosso menos H barra ao quadrado, a gente vai ter que menos com menos dá mais. A gente não vai ter o sinal bem aqui, certo? E aqui dentro do somatório a gente também tem que prestar um pouco de atenção, porque a gente vai estar com o menos H barra sendo elevado aí, tá bem? Então o que vai acontecer? Quando você considera essa equação bem aqui, a gente vai tentar utilizar ela em conjunto com a 4.1 para cancelar esse termo que a gente tirou de dentro do somatório. Então a ideia, quando a gente considera essas duas aplicações da expansão de Taylor, é a gente tentar novamente isolar a derivada, mas isolar a derivada cancelando algumas parcelas do somatório. As parcelas que a gente tem intenção de cancelar nesse somatório são justamente essas parcelas que a gente vai evidenciando, apesar de não ter interesse em usar. Então, se a gente pega a equação 4.2 e multiplica ela por menos 1, a gente obtém essa equação bem aqui, né? Que é basicamente esta aqui, só que trocando os sinais. Então, no lugar de FA menos H barra, a gente vai ter menos FA menos H barra. No lugar de FA, a gente tem menos FA. No lugar de menos a derivada de FA vezes H barra, a gente vai ter mais. Aqui aquele mais 1 meio se torna menos 1 meio. E aquele mais somatório se torna menos somatório. O que a gente tem com isso? A gente tem o seguinte. A gente vai pegar essa 4.3, que é a 4.2 vezes menos 1, e a gente vai somar com a 4.1. A ideia por trás de você somar a 4.1 e a 4.3 é que esse termo ele vai ser cancelado com este termo, certo? Então, quando você soma a 4.1 e a 4.3, do lado esquerdo, você vai estar somando FA mais H barra com menos
FA menos H barra. Então, do lado esquerdo, você tem isto aqui. Do lado direito, vamos observar o que acontece. Apesar de não ser a nossa intenção se livrar desse termo bem aqui, ele vai ser anulado, né? Então, FA com menos FA não vai aparecer no nosso resultado, né? Em contrapartida, essa derivada ela vai ser contada duas vezes. A gente vai ter a derivada de f no ponto A vezes h barra mais ela. Então a gente vai ter duas vezes ela, né? Aí, como eu estava dizendo anteriormente, a intenção de fazer essa conta é justamente se livrar da derivada segunda. A gente está tirando esse termo do somatório para diminuir o nosso erro. Ao mesmo tempo que a gente está cancelando aqui, ó, esse mais um meio com esse menos um meio, certo? Esses caras estão sendo cancelados. E restou verificar o que acontece quando a gente pega esse somatório. Desculpa, não estou conseguindo selecionar por quê, cara. Ah, tá aqui. Quando a gente pega esse somatório e soma a este somatório bem aqui. Aqui você vai ter o seguinte, ó. Este menos, ele vai se cancelar com este menos em todas as parcelas ímpares, beleza? Então, nas parcelas ímpares, você vai estar considerando uma parcela desse somatório de índice ímpar, mais uma parcela desse somatório de índice ímpar, porque menos, com o menos aqui, que não vai ser cancelado, que vai cancelar esse cara nas parcelas ímpares, você vai ter menos com menos, dá mais. Aí você vai ter uma parcela ímpar desse cara mais uma parcela ímpar no resultado. E o que acontece com as parcelas pares? Bem, a parcela par desse somatório, a gente vai ter aqui que para um i par, esse menos desaparece. Então a gente de fato vai estar subtraindo uma parcela par nesse somatório. Aí a gente tem uma parcela par desse somatório sendo cancelada pela parcela par de índice par correspondente nesse somatório. Beleza? Então quando você soma este somatório com menos esse somatório bem aqui, você está cancelando as parcelas pares e está contando duas vezes as parcelas ímpares, beleza? Então é isso que vai acontecer nessa representação. Aqui a gente voltou a ter o i igual a 1 porque as nossas parcelas começam no índice 3. Só que aqui a gente não está utilizando apenas o i dentro do somatório. A gente está utilizando 2i mais 1 para representar justamente as parcelas a partir do 3 e ímpares, né? Então aqui a gente representa o 3, o 5, o 7 e assim por diante. E novamente, observa, elas estão sendo contadas duas vezes. As parcelas pares foram canceladas, sobraram as ímpares sendo contadas duas vezes, beleza? Pois bem, então a gente tem esse novo índice, essa nova forma de utilizar o índice dentro do somatório, né? Que é 2i mais 1 para representar as parcelas ímpares. Pois bem, agora que a gente está com essa equação bonitinha, novamente a gente precisa isolar a derivada de f no ponto A. Então, muita coisa vai passar para a esquerda e logo em seguida a gente vai dividir por h bar. Bom, o que precisava passar para a esquerda era esse somatório bem aqui. E agora a gente vai dividir por 2 e por h bar. Então, quando a gente passar dividindo por 2h bar, essa expressão bem aqui vai se tornar o numerador dessa fração, né? A gente está dividindo por 2h bar. E esse somatório bem aqui, ele vai ser dividido por 2h bar. E fortuitamente a gente pode fazer isso muito simplesmente. Esse 2, quando for dividir esse somatório por 2h bar, vai cancelar esse 2 bem aqui. E quando a gente passar dividindo o h bar, a gente só vai se livrar desse mais 1 bem aqui. Então, essa é uma outra forma de aproximar a derivada. Certo? É uma outra forma de aproximar a derivada. E se você notar,
ela também não é perfeita, né? A gente também tem um erro que a gente está cometendo quando a gente faz uma certa escolha de H. Agora, nota que esse erro ele é diferente. Quando o i é igual a 1, que é a primeira parcela desse somatório, e como a gente estava argumentando, isso aqui é uma constante, e quanto menor o expoente desse h barra, mais significativo ele domina as outras parcelas, então a primeira parcela é mais significativa que as outras. Quando i é igual a 1 da primeira parcela, a gente tem aqui h barra ao quadrado. Então a gente pode escrever trocando o h barra por h. A gente pode escrever que a derivada de f no ponto A, ela pode ser aproximada com essa fórmula, muito parecida com a fórmula da definição do limite, né? Só que o erro é diferente. Se você escolhe h igual a 1/100, você está cometendo um erro na ordem de 1/10 de milésimo. Se você escolhe h na ordem de 1 milésimo, você está cometendo um erro na ordem de 1 milionésimo. Se você escolhe h como 1/10, você está cometendo um erro na ordem de 1/100, certo? Então, veja só, essa fórmula ela também utiliza duas aplicações de f e utiliza uma divisão. Ela computacionalmente é muito parecida com a fórmula anterior, só que o erro que ela comete é bem menor em relação a h. É quadraticamente inverso a h, né? Já que o nosso h é pequenininho. A gente não está, apesar da gente estar calculando a derivada de f no ponto A, a gente não está tomando a função f no ponto A. Então a gente vai ter umas certas classificações para esses tipos de aproximações, beleza? E é justamente agora que a gente vai entrar com essas classificações. A primeira coisa que a gente vai destacar é que o nome dessas derivadas, dessas aproximações de derivada que a gente está desenvolvendo, são chamadas de diferenças finitas, certo? Essas derivadas que a gente desenvolve, quer dizer, essas aproximações para a derivada que a gente desenvolve são chamadas de diferenças finitas, beleza? E elas podem ser classificadas de acordo com os pontos de amostra em torno de A que você toma para calcular a derivada de f em A. A gente tem o seguinte, se a gente toma todos os pontos de A em diante, a gente está falando de uma forward difference. Okay? Se a gente toma todos os pontos de A para trás, ou seja, os pontos são no máximo a gente está falando de uma backward difference. E se a gente toma pares de pontos simétricos em torno de a gente está falando de uma central difference. Aqui a gente pode notar que a gente tem uma central difference, porque os pontos que a gente está tomando no entorno de A são justamente um par de pontos simétricos, né? A mais H e A menos H. E se você observar bem aqui, essa fórmula, ou seja, a aproximação que a gente desenvolveu baseada na definição de derivada, ela é considerada uma forward difference, porque a gente está tomando pontos que são no mínimo o ponto A, como amostra. A gente está tomando A mais H e a gente está tomando também o ponto A, beleza? Pois bem. Certo. Aí aqui eu estou fazendo justamente esse destaque, né, que a definição de derivada ela dá para a gente uma forward difference e que a gente desenvolveu logo em seguida uma central difference, beleza? Bom, aí aqui eu faço outro destaque dizendo que a gente vai obter sempre aproximações de derivada utilizando a expansão de Taylor, beleza? E, claro, a expansão de Taylor ela pode ser utilizada com esse artifício de você cancelar todas as derivadas que não são do seu interesse e manter apenas as derivadas que são interessantes para você, para que você consiga aproximações para derivadas de qualquer ordem. Por exemplo, aqui no exercício 35, o objetivo é que você encontre uma fórmula para
derivada segunda a partir da expansão de Taylor, né? E eu já dou a dica que para você obter uma aproximação para a derivada segunda, basta você manipular as equações 4.1 e 4.2, beleza? Agora veja, uma coisa que é interessante é que a derivada, ela meio que nos conta uma história sobre como a função f se comporta no entorno de um ponto, né? A derivada de f no ponto A, ela nos dá uma ideia de qual é o comportamento do crescimento de f no entorno de A. Ora, se a gente quisesse ter uma ideia melhor de como a função se comporta no entorno de A, bastaria que a gente tomasse mais amostras no entorno do ponto A. Lembra que nos dois casos que a gente estudou até agora, né, pela definição de derivada e por uma manipulação simples da expansão de Taylor, a gente considerou dois pontos de amostra. E a gente obteve um erro utilizando uma central difference da ordem de h ao quadrado. Será que a gente consegue diminuir esse erro? A ideia é que quanto mais pontos de amostra você toma no entorno do ponto A, mais você consegue diminuir o erro que a sua aproximação comete, beleza? Então agora a gente vai desenvolver mais uma central difference, mas a gente vai considerar 4 pontos de amostra, beleza? A gente não vai considerar o ponto A para calcular uma aproximação para a derivada primeira, mas a gente vai considerar os pares simétricos A menos 2h barra e A mais 2h barra, e o outro par simétrico A menos h barra e A mais h barra. Bem, aqui a gente tem o desenvolvimento das expansões de Taylor deles, né, com os coeficientes já adaptados às potências, beleza? Então, resta para a gente pegar essas equações da 4.4 até a 4.7 e fazer uma manipulação de tal forma que a gente fique apenas com as derivadas primeiras, né? Se a gente vai ficar apenas com as derivadas primeiras, o nosso objetivo durante essas manipulações consiste em cancelar as derivadas segundas, as derivadas terceiras e as derivadas quartas. Como é que a gente vai fazer isso? Cancelar derivada segunda, derivada terceira e derivada quarta. Bem, se você notar, essa derivada segunda, ela poderia ser cancelada com essa derivada segunda se elas tivessem sinal oposto. E essa derivada quarta poderia ser cancelada com essa derivada quarta se elas tivessem sinal oposto. Da mesma forma, a gente pode falar dessas duas derivadas segundas se elas tivessem sinais opostos e dessas duas derivadas quartas se a gente tivesse sinais opostos nelas. Então isso nos leva intuitivamente, e claro, aqui eu já não estou representando o somatório, tá? Eu estou representando só o erro que o somatório está, a ordem do erro que o somatório representa, beleza? Pois bem, como a gente está pensando justamente em cancelar esses pares de derivadas e esses pares de parcelas, né? Esta com esta e esta com esta, é nada mais intuitivo do que a gente trabalhar manipulando a 4.4 e a 4.7 no primeiro momento, e também no primeiro momento trabalhar manipulando a 4.5 e a 4.6. Então é justamente o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a 4.4 e a 4.7, a gente vai pegar a 4.4, e vai multiplicar ela por menos 1. Aí esse cara vai ser cancelado com esse cara, e esse cara vai ser cancelado com este cara. Então, a gente pega esse par, 4.4 e 4.7, pega a 4.4 multiplica por menos 1 para cancelar os que a gente tinha visto, e a gente vai obter a 4.8, quando a gente somar a 4.4 vezes menos 1 com a 4.7. Da mesma forma, a gente vai fazer com a 4.5 e a 4.6. Lembra que a gente quer cancelar
os mesmos pares de derivadas de mesma ordem, né? E como a gente percebeu, eles têm coeficientes iguais, então basta a gente pegar 4.5 multiplicar por menos 1 e somar na 4.6. E aí a gente vai obter a 4.9. Ou seja, depois de fazer isso, a gente vai ter aqui somando os lados esquerdos, né, dessas equações, ó, FA mais 2A menos FA menos 2A, menos 2H, FA mais 2H menos FA menos 2H, e aqui o lado direito. Vamos observar esse lado direito aqui, ó. A gente está pegando esse cara, multiplicando ele por menos 1, ou seja, isso aqui vira um mais, e está somando com esse cara. Então a gente vai obter 4 vezes a derivada primeira de f no ponto A, vezes h barra. Esse FA vai ser cancelado, né? Então está aqui o 4 vezes a derivada primeira de f no ponto A, vezes h barra. Como a gente viu, isso aqui... Na verdade, isso aqui vai ser cancelado com isso aqui, né? Porque isso aqui vai estar multiplicado por menos 1, vai cancelar com isso aqui. Isso aqui estando multiplicado por menos 1 vai ser acrescido a isso aqui. A gente vai ter esse 8 terços. Esse cara multiplicado por menos 1 vai cancelar com esse cara. E a gente repete o O de H aqui, beleza? Que é o erro que a gente está cometendo. Tomar um pouco de água. De forma análoga, a gente faz com a 4.9, né? Ou seja, o nosso objetivo com essa manipulação era justamente cancelar as ocorrências de derivada segunda e as ocorrências de derivada quarta. E agora a gente tem exatamente duas equações. A gente tem exatamente duas equações e a única derivada indesejada para a nossa aproximação que a gente tem nelas é a derivada terceira. Ou seja, a gente precisa manipular essas equações de tal forma que esses termos aqui sejam cancelados. A ideia é bastante tranquila. Você observa que aqui a gente tem 8 terços e aqui a gente tem só 1 terço. Então, se a gente pegar essa 4.9 e multiplicar ela por menos 8, a gente vai obter que esse 1 terço vezes menos 8, ele se torna menos 8 terços. Então, a gente vai conseguir cancelar esses dois termos, né? Desde que a 4.9 esteja multiplicada por menos 8. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar essas duas equações, multiplicar a de baixo por menos 8 e somar na de cima. Daí a gente vai obter isso aqui, ó. A gente está pegando justamente os termos na parte da esquerda multiplicados por menos 8, né? Como você pode observar bem aqui, são esses caras multiplicados por menos 8, somados aqui. E aqui na parte da direita não sobrou muita coisa, né? Até porque era a nossa intenção. A nossa intenção era que sobrasse apenas a derivada, beleza? Então sobrou a derivada multiplicada por menos 12 e multiplicada por h bar. E novamente a gente vai isolar essa derivada. Como é que a gente faz isso? Esse erro aqui ele vai passar para o outro lado, né? E a gente vai passar dividindo por menos 12h. Como eu não acho muito legal representar o menos no divisor, eu vou trocar, no denominador na verdade, eu vou trocar o sinal de todo mundo no numerador, né? Então esse cara vem com sinal trocado, esse cara vem com sinal trocado, esse cara vem com sinal trocado, e esse cara bem aqui vem com sinal trocado. O O de H quinta, ele também vai ser dividido por 12h, mas quando eu divido por 12 tanto faz, porque é assintótico, mas quando eu divido por h, eu diminuo a ordem dele, né? Então agora a gente tem mais uma aproximação para a nossa derivada. Agora a gente tem uma aproximação que considera 4 pontos de amostra, beleza? Essa aproximação considera 4 pontos de amostra, que são dois pares simétricos no entorno de A. Então essa daqui também é uma central difference, beleza? E ela comete um erro que é inversamente proporcional a h à quarta, né? Daí, se você utiliza h como sendo um décimo, o erro que essa aproximação comete é da ordem de 1/10 de milésimo. Beleza?
Se você considera h como 1/100, ou seja, h é tipo 10 a menos 2, o erro que ela comete é da ordem de 10 a menos 8, ou seja, 1/100 de milionésimo, beleza? Então, não tem como você, claro, não tem como você querer melhorar mais do que isso, né? A não ser em situações bastante específicas, onde você precisa de uma precisão absurda, mas não tem como você ir mais adiante do que isso sem levar uma, um custo computacional maior, né? Porque você novamente está considerando mais aplicações da função em troca de um erro menor no cálculo da derivada, beleza? Então nada de graça. Essa fórmula comete um erro muito menor do que as anteriores, mas em contrapartida, ela precisa chamar a função f mais vezes. Se a função f for cara de computar, bem, você se prepara para pagar esse preço e ter uma aproximação melhor. Pois bem, a gente vai observar o seguinte, pessoal. A gente não precisa de mais nada do que manipulação algébrica na expansão de Taylor para a gente conseguir aproximar a derivada que a gente quiser, da ordem que a gente quiser, com um erro suficientemente pequeno, né? Um erro tão pequeno quanto a gente queira. Basta a gente ter paciência, beleza? Ou seja, quanto mais aplicações da expansão de Taylor a gente considerar, isso implica dizer que a gente está considerando mais pontos de amostra no entorno de A. Quanto mais dessas aplicações a gente considerar, mais equações a gente vai ter para manipular, e a gente vai manipulando essas equações, cancelando as derivadas que não são do nosso interesse, até sobrar os termos da derivada da ordem que é interessante para a gente isola essa derivada e a gente obtém uma aproximação para essa derivada. Então, não tem muito segredo, certo? Você não vai precisar ficar contabilizando iterações para controlar o erro da sua derivada, né? A gente viu nos métodos anteriores para zero de função e integração que é interessante a gente ter uma estratégia iterativa para ir controlando uma tolerância de erro que a gente passe como entrada. Aqui não vai ter muito isso, né? Se a gente conhece o erro da nossa fórmula, a gente já passa o h, a gente já utiliza um valor de h que nos dá um erro do nosso agrado, suficientemente pequeno para o nosso contexto, beleza? E aqui esse parágrafo ele diz justamente aquela ideia, né? Essa fórmula aqui, que foi a última fórmula que a gente calculou, ela é uma aproximação muito boa para a derivada, mas ela tem um custo dela. Ela chama f 4 vezes. Existem aproximações melhores que essa? Com certeza. Existem aproximações tão boas quanto você queira e melhores que essa. Mas aí você vai precisar manipular arduamente a expansão de Taylor para extrair essas aproximações. É claro que certamente já existem tabelas contabilizando os coeficientes que você coloca nos pontos e o divisor dessa fração. E você, na verdade, não precisa manipular tanto a expansão de Taylor. Mas todas essas fórmulas que certamente já estão tabuladas, elas são obtidas por esse artifício, pela manipulação da expansão de Taylor, beleza? Para finalizar a sessão, a gente tem 2 exercícios, né? O exercício 36, ele fala sobre derivar uma forward difference. A gente está lembrando aqui que a gente desenvolveu 2 central differences, né? Depois que a gente calculou o erro da aproximação que se obtém pela definição de derivada, a gente desenvolveu 2 central differences. E o exercício 36 ele pede para você desenvolver uma forward difference considerando 4 pontos de amostra. Ou seja, nesse caso, a gente vai considerar... não é considerando 4 pontos de amostra, é considerando esse erro de aproximação. Como você vai estar em busca de uma forward difference com esse erro de aproximação, eu dou a dica de você considerar esses 3 pontos de amostra para você obter as expansões de Taylor nesses pontos e utilizar
essas expansões de Taylor para cancelar as derivadas que são indesejadas, né? No momento que você quer obter um erro dessa ordem. No exercício 37, novamente você vai calcular uma aproximação para uma derivada, só que agora você vai calcular uma aproximação para a derivada terceira. E o erro que você vai calcular nessa aproximação de derivada terceira tem que ser da ordem de h ao quadrado. Então, qual é a sacada? Novamente, né? Você vai tomar pontos de amostra no entorno de A e você vai utilizar esses pontos de amostra para obter aplicações da expansão de Taylor, vai manipular essas aplicações da expansão de Taylor e vai cancelar as derivadas indesejadas. Se você está interessado na derivada terceira, duas derivadas que você certamente precisa cancelar são a derivada primeira e a derivada segunda. Será que você precisa tirar do somatório a derivada quarta para obter esse erro bem aqui? Talvez você precise, talvez você não precise. É uma boa você ficar atento na relação que existe entre o erro que você procura e o número de parcelas que você retira do somatório, tá bom? Então, essa foi a aula sobre derivação e eu vou parando a gravação por aqui. Até mais, pessoal!